Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos, é claro, do Flamengo, que tem mais um vice na temporada 2026. Depois de ter perdido a Supercopa do Brasil para o Corinthians, o Flamengo agora perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, dentro do Maracanã. E na minha concepção, a Recopa Sul-Americana era o título mais importante desse primeiro semestre que o Flamengo iria disputar. Ainda tem o Campeonato Carioca para o Flamengo ganhar. Será que se tornou obrigação ganhar o Campeonato Carioca? E eu vou trazer a minha análise aqui, muita gente me perguntando, chegou o fim da linha para Felipe Luiz no Flamengo? Olha, gente, eu vou ser muito sincero, eu demorei a gravar esse vídeo aqui até para tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque ontem eu fui ao Maracanã e obviamente cheguei de madrugada em casa, eu moro em Niterói, peguei engarrafamento para chegar. Hoje pela manhã eu ainda estava, vou ser muito sincero, ainda estava extremamente chateado e, entre aspas, revoltado pelo que eu vi no Maracanã ontem. Então, ainda bem que eu não gravei o vídeo, entre aspas, correndo e pós-jogo, porque eu estava com muita cabeça quente. Aí eu fiz a minha aula de boxe, botei para fora toda a raiva, soquei muito o saco, botei tudo para fora e agora estou com o corpo leve e a cabeça feita para gravar esse vídeo aqui. Inclusive, daqui a pouco eu vou para o SBT. Ah, por falar nisso, eu vou para o SBT, ó, todo dia com essa mochila aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha, linda, do Mengão. Também utilizo a minha bolsa térmica personalizada. Vocês estão vendo aí, eu Vene Casagrande. Isso tudo lá na Gol Case. Vocês estão vendo a garrafinha aqui também. E ainda bem que fevereiro está acabando, tá? Porque o fevereiro para Flamengo não está sendo nada bom. Porém, fevereiro é o mês de aniversário da Gol Case. E se o mês está acabando, vocês ainda têm pouquíssimas horas para aproveitar as promoções lá do site da Gol Case. Porque tem muito produto em promoção, não só a mochila que eu mostrei, não só a bolsa térmica, não só essas garrafas, tem capa de celular. Não tem só produtos do Flamengo, tem outros clubes licenciados. E com esse cupom aí na tela, quem não consegue ver, eu vou falar o cupom GOLVENE, você ainda tem desconto adicional em compras acima de R$100. E pagamento facilitado em compras acima de R$200. 3 vezes sem juros. Vocês não podem perder essa oportunidade maravilhosa. O mês está acabando, isso quer dizer que as promoções também vão acabar e com esse cupom aí, o GOLVENE, você ainda tem desconto adicional. Então corre para o site depois de assistir ao vídeo, obviamente, o link está na descrição e também no comentário fixado, beleza? Agora vamos falar do Flamengo. Galera, vamos lá. Assim, com muito respeito ao Felipe Luiz, a escalação dele ontem, e assim, a escalação dele ontem foi um absurdo, gente. Absurdo. Com todo respeito ao Felipe Luiz, que certamente entende mais de futebol do Flamengo, mais de futebol do que eu, entende mais de Flamengo, do dia a dia do Flamengo do que eu. Mas olha só, no jogo de ida, ele já havia entrado com a equipe sem o centroavante de ofício. Não deu certo. E ele viu, todo mundo viu que não deu certo. Não é apenas o Vene Casagrande que acha isso, não. Todo mundo viu que não deu certo. E aí no jogo da volta, depois de ter perdido por 1-0, depois de ter feito aquela partida ridícula lá na Argentina, o que ele faz? Ele entra de novo sem centroavante de ofício. Por que ele fez isso? Para colocar o Gonzalo Plata no time? Não faz o menor sentido, gente. Deixou o Lucas Paquetá no banco de reserva. E eu já vou falar sobre o Lucas Paquetá, que entrou muito mal, sentindo muita pressão, extremamente nervoso. Parece que é a etiqueta de jogador mais caro da história, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro, parece estar pesando em Lucas Paquetá. Mas, gente, você tendo o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, você começar com ele num banco de reservas, num jogo extremamente decisivo, e você precisando fazer gols, começar com Pedro num banco de reservas. Ah, mas o Pedro não vive grande fase. Mas o Pedro é o único centroavante, sabe fazer gol. E se ele é o único centroavante, ele tem que jogar. O Flamengo precisava fazer gol. Gol! E você entra sem um centroavante de ofício, com 3 jogadores no ataque que não vivem uma boa fase, que tem alergia a gol. Gonzalo Plata tem alergia a gol, Samuel Lino tem alergia a gol.
O Carrascal não sabe fazer gol e vive uma péssima fase. Inclusive tem chamado mais atenção indo ao sambódromo do que jogando futebol, né, Carrascal? E eu vou chegar lá. Aí ele entra com o Ayrton Lucas, deixa Alexandre. Olha só, por característica, antes do jogo eu nem julguei. Mas eu na minha cabeça assim, meu Deus do céu, isso é a cara da tragédia. E o que aconteceu? Ayrton Lucas e o Rossi, os dois protagonizaram um lance patético e deram um gol ao Lanús. E por falar em Rossi, ele está sempre na cena do crime junto com Ayrton Lucas, hein? É inacreditável. Aí ele olha para o banco de reservas, com todo respeito ao André, mas o André não impõe nenhum medinho em Rossi. Nenhum medinho. O Rossi sabe que mesmo errando ele vai continuar sendo titular. E o Ayrton Lucas, eu cansei do Ayrton Lucas. Eu estou por aqui com o Ayrton Lucas. É só o Felipe Luiz que gosta do jogador atualmente. É só o Felipe Luiz que prefere Ayrton Lucas ao Vinha, que foi emprestado ao River Plate. Os jogadores ontem pareciam que estavam de sacanagem. O Maracanã lotado para ver o que viu ontem. Os jogadores têm que acordar. O sucesso da temporada passada fica na temporada passada. É um novo ano. E o ano do Flamengo de 2026 é ridículo. Ridículo. E não é porque perdeu os títulos, não. Eu falo sempre isso. Ninguém tem a obrigação de ganhar tudo. Mas o Flamengo, com o investimento que tem a obrigação de brigar por tudo. E não brigou pela Supercopa do Brasil. Se classificou com sorte no Campeonato Carioca. A sorte que pegou o Madureira, que assim, não dá medo, muito abaixo do Flamengo. Eu quero ver na final. Seja lá quem for, se for o Fluminense, se for o Vasco. É um jogo único. Se esses jogadores não acordarem, vão perder mais um título. E aquele fantasma de 2023 volta a aparecer. Sim, o Flamengo está em crise. O Flamengo está em crise. E o Felipe Luiz precisa fazer o time jogar. Ele é o treinador. Ele recebeu uma boa valorização salarial, pediu um mundo de dinheiro, o empresário dele pediu um monte de coisa. E agora, Felipe Luiz, você precisa fazer esse time jogar. E ele disse, sabe o que, na entrevista coletiva? Acho que fizemos um grande... Não, vocês não fizeram um grande jogo não, Felipe Luiz. Vocês não fizeram um grande jogo não, vocês perderam para o Lanús dentro do Maracanã por 3-2 na prorrogação. Cometemos um erro que nos custou um gol. O adversário praticamente não passou do meio de campo. E foi assim até quase acabar a prorrogação, quando fizeram o gol de cabeça e depois com o time exposto. Minha avaliação de que o time foi superior. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal. Sim, vocês não ganharam. Futebol é resultado. Futebol é resultado, Felipe Luiz. E o resultado que você está entregando em 2026 é ridículo, patético. É um futebol feio, um futebol pragmático, um futebol que todo mundo sabe como é que vai ser feito. E o que você fez ontem, Felipe Luiz, na escalação? Você é corajoso. Você é muito corajoso. Porque, assim, eu não consigo entender, eu não consigo compreender a escalação. De verdade. Você precisando fazer gol, você entra com 3 jogadores que não sabem fazer gol no ataque. Não sabem. O Samuelino eu entendi. Ele te dá mais profundidade, algo que você queria no jogo de ida e não teve. O Samuelino eu juro que eu entendi. Agora, Gonzalo Pato e Carrascal, e você tendo o Pedro à sua disposição, na boa, me bota no lugar do Pedro. Isso é até, assim, isso é até sacanagem com o jogador, cara. Um jogo desse calibre, dessa importância, uma decisão, você precisando fazer gol, você deixa o seu principal centroavante no banco de reservas. Repito, não vive uma grande fase, mas é o único centroavante, é o único que sabe fazer gol. O outro é o Luiz Araújo, que parece que você não suporta o Luiz Araújo, não suporta. Então nem adianta eu perder tempo pedindo aqui. Na boa, que noite lamentável.
O Flamengo perdeu para o Lanús por 3-2. O Flamengo, em 2 jogos contra o Lanús, que é um time fraco na Argentina, perdeu os 2. Olha, muita coisa precisa ser revista aí, cara. Muita coisa precisa ser analisada. Eu não acho que seja o fim da linha para o Felipe Luiz. Não acho que tem que ser demitido, não acho isso. Mas eu acho que tem que ter uma cobrança muito grande no José Boto, que é o diretor de futebol, e também no técnico Felipe Luiz. Eu daria mais um voto de confiança ao Felipe Luiz. É um cara que já mostrou que entende de futebol, mas que está sendo extremamente teimoso. E teimosia, Felipe Luiz, derruba muito treinador. Ou você abre o olho e muda as suas convicções, ou melhor, as suas teimosias, ou a gente vai ver esse fim da linha chegar para você no Flamengo. Beleza, galera? Agora partiu o SBT ser zoado e falar muito de Flamengo lá. Tamo junto e fui!